Olá, meninos, bom dia, tudo bem? Hoje, quarta-feira, né? Vamos aqui para mais uma web aula. Professora Lu falando com vocês sobre língua portuguesa. Muito bem? Então, na última aula nós falamos a respeito do texto, gênero textual, ficção e realidade, né? Que foi na página 98, né? 98 e 99, que foi essa atividade aqui para vocês responderem, né? A respeito da charge da crítica social, tá? Então, a gente vai fazer a correção para darmos início, então, ao assunto novo de hoje, ok? Então, nessa atividade aqui, pergunta assim: qual expectativa é criada quando as crianças pedem ao pai que leia a elas um conto de fadas, né? Então, as crianças aqui, a expectativa é que o pai vai contar uma historinha, né, do Chapeuzinho Vermelho, né, do João e Maria e etc, tá bom? Aí quando o pai vai e lê a história da Constituição, né, a decepção, então quebrou a expectativa das crianças. É como você tá em casa de quarentena esperando assim a mãe chegar com aquele pote enorme de sorvete, né, e daí ela chega com uma sacola de frutas, mais ou menos isso, tá? Então, a número 2, como essa expectativa é quebrada, tá? Então, essa expectativa é quebrada no momento que o pai lê a Constituição Brasileira, né? Então, é possível você identificar ali no trechinho que ele fala lá da Carta Magna, né? Provavelmente, quando ele diz lá, todo brasileiro tem direito a uma moradia, né? Então, ali é um trechinho da Carta Magna, da Constituição. A número 3... aqui tem um pouquinho do que é a Constituição Brasileira, para quem não sabe, né, é o documento macro, né, que tem toda os nossos direitos e deveres, tá? Então, assim, é um documento muito interessante, tá? Quem tiver tempo, curiosidade para estar olhando, às vezes tem curiosidade sobre algum assunto, isso é correto, isso não é correto, né? Então, pesquisar na Constituição. Você tem ela disponível aí no portal, tá? Ó, do governo. Número 3, quais as diferenças entre um conto de fadas e a Constituição Brasileira que o pai começa a ler? O que caracteriza cada um dos termos de linguagem de público e de temática, tá? Ó, um conto de fadas é uma narrativa, né? Com base principalmente na tradição oral, que apresenta um enredo lúdico e está associado ao público infantil. A Constituição Brasileira é um texto formal, voltado para adultos, que informa sobre direitos e deveres dos cidadãos, tá bom? Então, essa daí. Número 4, a característica do conto de fadas, né? Então, qual característica do conto de fadas o pai levou em conta para escolher a Constituição para ler às crianças? O pai considerou o caráter fictício do conto de fadas, ao qual associou o direito de moradia assegurada pela Constituição, né? Então, para o pai, aquilo que estava escrito na Constituição lá, todos têm direito à moradia, é uma ficção, né? É uma ilusão, não é uma realidade. Então, o conto de fadas também, ele é uma história irreal. Então, foi essa característica que o pai considerou, ok? Qual denúncia social é feita na charge e como ela é estruturada? A denúncia, meninos, é ali de que a questão de moradia, né? A falta de moradia dos brasileiros que estão em situação de rua, né? Embora a Constituição garanta isso, na realidade, na prática, isso não acontece. Nós estamos vendo isso muito agora nesse período de pandemia. Quantas pessoas em situação de risco, né, de rua, agora sofrendo mais ainda porque não tem aquelas doações, né, aquele apoio que as pessoas passavam na rua o tempo todo, né, e ajudavam. Então tem pessoas que estão numa situação muito difícil, tá? Então é uma crítica à Constituição Brasileira, né, que garante algo no papel, mas na realidade não acontece, tá bom? É irreal. A número 6 é uma resposta pessoal de vocês, tá bom? Mas é uma reflexão, né, sobre a importância da arte. Então, através da arte, podemos sim fazer denúncias, também discutir certos assuntos, né? Às vezes o público está alheio, não está enxergando algo na sociedade
e aí um artista faz uma grande obra ou faz um filme, tá? E aquilo se torna atrativo, né? É lúdico, mas na verdade tem a intenção de sensibilizar a sociedade em relação àquele tema, aquele problema, né? Levar a sociedade a debater essa situação, ok? Muito bem. Nessa aula de hoje, vocês vão ler o texto aqui, tá? É um outro conto social, né? 1º de maio. A prof não vai ler ele aqui para não ficar muito extenso a nossa aula, né? Este capítulo ele vai trabalhar os contos de temática social que a gente já falou anteriormente. Vocês vão ler a seguir a primeira parte desse conto, 1º de maio, de Mário de Andrade, né? Do livro Contos Novos, no qual é possível visualizar denúncias e questões sociais existentes na primeira metade do século XX, tá? Então, vocês vão ler o texto ele inicia aqui na página 100, tá? E ele vai até a página 102, correto? Então, o texto vai na página 100 a 102, tá bom? Aqui continuamos, né? Temos uma perguntinha. Aí, logo em seguida, você vai ter a interpretação do texto aqui, ó. Aqui do lado tem um verbete, né, em amarelinho, falando quem foi Mário de Andrade, tá? É importante vocês lerem, para vocês conhecerem o autor. A prof tá falando disso aqui, ó, tá? Então leiam isso aqui que é importante. Grifem no texto que chamou a atenção de vocês e em seguida vocês vão responder as perguntas, né, que começa aqui na página 102 e vai até a página 104, tá bom? Então vamos responder aí. Na próxima aula nossa, daí a gente vai corrigir o texto, tá? E aí a prof vai explicar um pouquinho da outra atividade. Tem alguns alunos que me procuraram no privado, na verdade uma aluna dizendo que já respondeu a página 106 e 107. Bacana, não tem problema, quem está adiantado com a apostila, tá? Quem quiser já ir concluindo, não tem dificuldade, tá tranquilo, pode ir. Esse assunto sobre as conjunções das orações coordenadas e subordinadas, nós já explicamos em sala, tá bom? E daí podem responder, né? E responder ali a página 106 e 107, ok? Então, na outra aula, eu vou corrigir a atividade de vocês, da página 102 até a página 107, combinados, tá? Vai ser a correção que a prof vai fazer com vocês, da página 102 a 107, combinados? Então tá, meninos, até amanhã, tá? A gente vai ter uma outra aula amanhã, quinta e sexta-feira, para encerrar a apostila, encerrar o nosso bimestre, viu? Bom dia para vocês. Qualquer dúvida, daí me procurem lá no PV que a gente está à disposição para esclarecer, tá? E confirmam, por favor, quem está fazendo as atividades, né? Tem meninos assim que são muito responsáveis, estão o tempo todo mandando, né, as atividades, não precisa nem mandar foto se for o caso, mas confirma, prof, consegui, terminei, prof, tive dificuldade na questão tal, né, respondi todas, ou não respondi tal questão, por isso, ok? Vamos manter esse diálogo entre nós, mesmo à distância, podemos estar juntos, tá? Beijos, até amanhã.